Convido os irmãos que abramos a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 3. Primeiro Timóteo capítulo 3, verso 1 e verso 2. A palavra do Senhor diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Vamos orar. Deus querido, nós queremos meditar por um pouco na Tua palavra e pensar nos Seus ensinamentos. Queremos pedir a orientação do Senhor para a Assembleia convocada para esta manhã. E queremos pedir que a orientação venha do Senhor e da Tua palavra e não de nós mesmos. Por isso, Senhor Deus, lemos o que está escrito e pedimos que a luz bendita do Teu Santo Espírito venha ao nosso entendimento, à nossa alma, para ouvir, guardar e obedecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um dos propósitos da nossa Assembleia nessa manhã é a deliberação a respeito da cessão do título de presbítero emérito para 2 presbíteros da igreja que têm sido presbíteros dessa igreja por mais de 30 anos. Na Constituição da igreja é dito que se um presbítero serve a igreja por 25 anos, a igreja pode conceder-lhe o título de presbítero emérito. É um título de honra da igreja para com os seus pastores. Lembrando sempre que na igreja presbiteriana do Brasil, os presbíteros são pastores da igreja e devem ser tratados como tal. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos da Escritura que trata do papel do presbítero na igreja. E os 2 versículos que nós lemos, eles falam especificamente a respeito da vocação e do desejo para com o presbiterato. E eu gostaria de fazer de forma bem breve, pelo menos 2 ou 3 observações a respeito do que a palavra de Deus nos ensina aqui no que diz respeito ao presbiterato. Primeiro, o que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos é que o texto diz: se alguém aspira ao episcopado, ele está desejando uma obra excelente. Aspirar e almejar, desejar ser presbítero de uma igreja, diferentemente do que poderíamos acreditar, não é algo ruim, detestável, algo de somenos importância. A Bíblia diz que se o desejo pelo presbiterato surge no coração de algum homem da igreja, ele está desejando algo que aos olhos de Deus é excelente, é agradável, é desejável, é algo muito bom, é algo que recebe de Deus a sua aprovação. Portanto, quando nós falamos em eleger presbíteros, quando nós falamos sobre o pastoreio da igreja, quando nós falamos do cuidado da fé, a palavra de Deus diz que se esse desejo surge no coração de você que é homem e que é cabeça da sua casa, esse desejo é um desejo bom, é um desejo não somente bom, é um desejo excelente. Observe que desejar o episcopado é desejar a obra. Ele diz: excelente obra almeja. O presbiterato da igreja, ou episcopado, a supervisão do trabalho da igreja, não é algo simplesmente como um título honorífero, mas é um chamado de Deus para o trabalho. A palavra aqui, episcopado, ela quer dizer, ela é aplicada a pessoas que supervisionavam obras. No caso da igreja, o presbítero, o bispo, o pastor, ele supervisiona, ele conduz a obra de Deus. Portanto, desejar supervisionar a obra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é algo desejável, é algo que você pode sim almejar como uma vocação digna de quem é servo de Deus na igreja de Deus. A segunda observação que eu gostaria de fazer, ela vem logo no versículo 2. Ele diz: é necessário, portanto,
que o bispo seja. E aí o apóstolo Paulo descreve vários requisitos morais no que diz respeito à conduta deste homem de Deus na igreja. Paulo diz que desejar o episcopado, desejar o presbiterato, desejar a liderança da igreja é algo excelente, é algo bom. No entanto, não é simplesmente desejar, existem requisitos que Deus coloca como necessários para que a obra seja realizada. Eu me lembro que a primeira igreja que eu pastoreei, que era uma congregação, e o desafio era conduzir aquela igreja à sua organização eclesiástica. Segundo a nossa Constituição, nós devemos preparar a igreja para ser uma igreja organizada. Então, o que nós fazemos é expor as Escrituras, os textos bíblicos que falam a respeito do papel do presbítero, do papel do diácono e da natureza da igreja como corpo de Cristo na terra. Depois de ter terminado de explicar esse texto, ter explicado uma por uma desses requisitos que Paulo traz, do verso 2 até o verso 7, um ancião da igreja se levantou e disse: é claro que isso aí é impossível de acontecer. Isso é só um ideal que a gente deve perseguir, sonhar com eles, mas isso nunca vai acontecer na igreja. No entanto, Paulo não está dizendo que, embora o presbiterato seja desejável, as recomendações que vêm logo a seguir também são desejáveis. Paulo diz: o presbiterato é desejável, mas os requisitos para que você seja eleito presbítero são necessários. São requisitos que Deus determina e não solicita ou apresenta como uma opção agradável para a vida da igreja. A igreja precisa, a igreja necessita que os seus presbíteros, que os homens que lideram o seu trabalho, que lideram a obra, que supervisionam a obra, sejam desse calibre aqui descrito no texto. Homens que amam a verdade, homens que sejam aptos para ensinar, homens que não sejam dados à bebida, homens que não sejam amantes do dinheiro, homens que não sejam briguentos, homens que sejam pais de famílias responsáveis, homens que não sejam novos convertidos, a palavra neófito, mas homens que sejam experimentados na palavra de Deus. E a razão, meus irmãos, para que seja necessário que os líderes da igreja tenham essas características, é porque quando você lê o capítulo 4, você percebe que Paulo está tratando de homens que abandonaram a verdade e trouxeram para dentro da igreja o erro. Se a igreja não tiver homens desse tipo, do capítulo 3, a igreja terá homens do outro tipo, do capítulo 4. Aqueles que, segundo diz o apóstolo Paulo, trazem e trarão para dentro da igreja ensinos de demônios. Observe capítulo 4, verso 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Se nós não tivermos homens como estes do capítulo 3, presbíteros e diáconos, nós teremos na liderança da igreja homens como os do capítulo 4, que são hipócritas, que são mentirosos, que se afastaram da verdade e que dão ouvidos a Satanás. Portanto, a igreja, quando ela é chamada a votar, e homens, quando são chamados a desejar o presbiterato, precisam saber que o presbiterato é para a igreja de Deus. E terceira observação que eu gostaria de fazer é que Paulo abre o texto dizendo: fiel é a palavra. Quando Paulo diz que a palavra de Deus é fiel, ele quer dizer que ela é confiável. Ele quer dizer que ela é veraz, ela é verdadeira. Ele quer dizer que todos os seus ensinamentos são aplicáveis e que são dignos da nossa atenção, acolhê-los no nosso coração. Portanto, os homens que
desejarão o episcopado, certamente precisam ser homens da palavra, homens crentes nessa palavra, homens transformados e em transformação por esta palavra, homens que se deixam conduzir nas suas dúvidas, nas suas hesitações e nos seus projetos por esta palavra fiel. E eu remeto os irmãos juntamente comigo para 2 Pedro capítulo 1, texto que temos estudado às quartas-feiras nos grupos de estudo da igreja e que me impressionou muito na ótica do Dr. Lloyd Jones quando trabalhou conosco os 3 fundamentos da fé aqui no capítulo 1 de 2 Pedro. Mas ele diz no versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro está dizendo que neste mundo que nós vivemos, Deus colocou nas nossas mãos uma candeia, uma lanterna, uma lâmpada. Essa lâmpada é a palavra profética, é a palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, que foi dita por homens movidos, conduzidos pelo Espírito Santo. E ele diz o seguinte: essa palavra, ela brilha em lugar tenebroso, lugar feio, lugar com cheiro ruim. A Bíblia está fazendo referência ao mundo sem Deus. Portanto, quando Paulo diz que fiel é a palavra, e Pedro diz que essa palavra é confirmada, nós estamos falando dessa palavra que Deus colocou nas nossas mãos como única regra de fé e de conduta, e que os homens que são líderes da igreja deverão manusear essa palavra para conduzir a igreja nesse caminho escuro. Mas há uma promessa maravilhosa aqui nesse texto. Pedro diz que Deus nos concedeu essa palavra para conduzir a nossa vida e conduzir a vida da igreja com ela, numa noite escura, mas a caminho do amanhecer. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, continuará sendo luz e lâmpada para os nossos caminhos, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Portanto, o nosso trabalho na liderança da igreja, para a glória de Deus e também para o nosso repouso, ele terminará um dia. Homens de Deus que almejam o presbiterato serão chamados de Deus para momentaneamente conduzir a igreja de Deus, enquanto essa igreja caminha para o dia que está nascendo. Nós estamos todos juntos e os presbíteros estão conduzindo a igreja na direção daquele amanhecer, o amanhecer da volta, do retorno do nosso Salvador, quando a Bíblia diz que entregaremos sim o nosso pastorado ao supremo pastor das nossas almas. E neste caminho, meus irmãos, ser presbítero, num caminho escuro, num caminho fedido, num caminho cheio de pedras de tropeço, permanecer presbítero, perseverar no presbiterato, procurar fazer o melhor, viver para Deus e realizar essa excelente obra, com cansaço, com fadiga, mas com esse brilho no olhar de que o nascer do sol está chegando, é algo sim, segundo a Escritura, digno de honra. E nessa manhã o conselho propõe à igreja honrar 2 de seus presbíteros, que não abandonaram o pastorado nos últimos 30 anos, mas aceitaram, através do voto dessa igreja, ser seus pastores. A nossa oração e a nossa expectativa é que os irmãos então peçam a Deus orientação. Esses irmãos cumpriram o seu ministério, têm cumprido o seu ministério. Esses irmãos têm trazido honra ao nome do Senhor Jesus Cristo na primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Se os irmãos considerarem assim, nós pedimos que os irmãos votem sim, queremos homenagear esses 2 homens. Se os irmãos considerarem não, então votem não, honestamente, verdadeiramente. Mas façamos tudo para a glória de Deus e para o fortalecimento do corpo de Cristo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário que esses homens sejam
de Deus e vivam para a glória de Deus. Vamos orar.